sou o Thiago, PCNP de História e Filosofia, e hoje eu fico com vocês em mais uma TPC sobre adaptação curricular, dessa vez para a História. Bom, os nossos objetivos são três, né? Orientar os docentes sobre a importância da adaptação curricular para o aluno com deficiência, apresentar exemplos de adaptações curriculares nos componentes curriculares de História, apoiar o trabalho dos professores em relação às adaptações curriculares. Bom, pessoal, e para começo de conversa, por onde que nós começamos a produzir as nossas adaptações, né? Recebemos um aluno que é portador de algum tipo de deficiência, onde que nós vamos buscar as primeiras informações? Nesse documento aqui ao lado, do qual a Solange, né, na PCNP de Educação Especial, na TPC anterior, ela já comentou bastante sobre isso, que é o anexo 1. Então, esse aqui, que eu tenho ao lado, é o modelinho mais clássico, né, o modelinho mais conhecido aí que vocês têm dentro da escola, do anexo 1. Então, eu vou deixar ele disponível também, esse eu vou deixar disponível o anexo 1 que eu utilizei para a produção dessa minha adaptação curricular, lembrando que o nome desse aluno é fictício, a escola é fictícia, é só um modelo para que vocês conheçam, tá? Então, vou abrir esse arquivo só para que vocês vejam quais são algumas situaçõezinhas que existem dentro desse arquivo. Então, nós já estamos aqui dentro do anexo 1, então vocês vão ver que o nome desse nosso aluno aqui é um nome fictício, tá? José de Alencar, o nome da escola aqui não existe, e são informações aqui totalmente ficcionais. Então, eu vou me utilizar de algumas dessas informações para a produção das atividades correspondentes à disciplina de História. Tá? Então, esse anexo aqui, vocês podem perceber que ele está bem completinho, ó. São 7 páginas, ele vai ser disponibilizado para vocês, como eu já disse, e vocês também vão poder analisá-lo no TPC melhor. Tá? Então, vamos fechá-lo e vamos dar prosseguimento na TPC. Bom, então, de acordo com algumas informações, que depois vocês também podem confirmar lá no anexo 1, né, eu extraí algumas situações das quais esse aluno nosso, né, o José de Alencar, um aluno do 6º ano do ensino fundamental, que são constantes dentro desse arquivo. Então, a primeira colocação que a gente tem aqui, ó, o aluno sempre teve dificuldades de aprendizagem, frequentava a sala de recurso irregular, né, nos anos iniciais, é copista, participa pouco das aulas, não tem problemas de comportamento, possui bom relacionamento com professores e funcionários da escola. Então, o nosso ponto de partida, o anexo 1, ele serve justamente para que a gente consiga entender qual a deficiência que esse aluno tem, o que ele já fez anteriormente, o que ele está fazendo, se ele é atendido ou não dentro de uma sala de recurso, tá? E, dentre outras informações, eu também coloquei algumas outras que eu achei interessante, ó. Possui boa comunicação, mas com vocabulário restrito. Apresenta dificuldade em atividades e falas complexas. Esse é um grande ponto aqui que depois nós vamos comentar. A gente percebe que tem muitos alunos que não conseguem desenvolver a atividade, porque de repente chega aquela pergunta enorme, o aluno não consegue entender de forma clara tudo aquilo. Tá? Então, se ele tem uma dificuldade em atividades com falas complexas, é necessário a gente reduzir a pergunta, né, é necessário a gente reduzir o vocabulário em relação ao que a gente espera que aquele aluno responda. Com estímulos, consegue dar continuidade nos assuntos, apresenta interesse na realização das atividades, mas não consegue sem ajuda. Distrai-se facilmente, tempo de concentração ilimitado, se esquece muito rápido do que foi visto e gosta de atividades de recorte, colagem e música. Então, frisei aqui embaixo para vocês, ó, em amarelo, essas informações nos ajudarão a compor a nossa adaptação. Mas lembre-se, cada caso é um caso. E o alinhamento prévio com o professor auxiliar, caso haja, ele é de suma importância. Não só com ele, tá, pessoal? Principalmente com os professores de outras disciplinas, com o PC, com o PCG, com o PCA, isso é de extrema importância, tá? É importante também ter uma fala, de repente, dentro da reunião de pais, convocar esse pai para que ele possa explicar como que esse aluno é em casa, o que ele já fez, como ele faz, tá? Então, é sempre importante a gente ter o máximo de informações em relação a esse aluno. Então, vamos lembrar aqui, ó, eu vou colocar a fala do professor auxiliar, do professor da sala de recurso, mas é importante a gente destacar que nem sempre há uma sala de recurso dentro da unidade escolar. Tudo bem? Então, o que nós vamos trabalhar? Eu frisei aqui para vocês uma das situações de história, a primeira situação de aprendizagem do 3º bimestre. E ela traz 2 habilidades, tá? A primeira habilidade que nós vamos ter aqui é essa, ó. Então, eu vou grifar aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu só. É a habilidade H12,
associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma antigas. Então, percebe-se que aqui a gente vai trabalhar com a antiguidade clássica, e, em continuidade a essa habilidade, nós vamos ter que conceituar a palavrinha império no mundo antigo. Então, claramente, a gente vai trabalhar aqui com o Império Romano. Tudo bem? Primeira atividade que nós temos aqui, pessoal. De acordo com todas aquelas informações, eu sei que eu vou ter aqui uma atividade, ó, uma sondagem prévia, né, na atividade 1.1. Leia o texto abaixo e responda as questões em seu caderno. Né? Então, tem aqui um pequeno trecho que vai falar sobre o que é cidadania, e tem lá um roteirinho de sondagem, né? Para você, o que é cidadania, na atualidade, quem são considerados cidadãos. Então, percebe-se que algumas dessas perguntas, esse nosso aluno vai conseguir responder. Tá? Lembrando que eu já expliquei, cada caso é um caso. Pode ser que ele não consiga, pode ser que ele necessite de um suporte maior, precise de você lá do lado, de um colega dentro de algum agrupamento produtivo. Tá? Então, qual que é a minha estratégia aqui? Por se tratar de uma sondagem, tais perguntas podem ser realizadas. O que a gente pode fazer? Adaptar e substituir alguns termos. A gente tem que se lembrar o quê? Das frases curtas e diretas. Frases mais complexas, esse nosso aluno aqui, ele tem dificuldade. Tá? Então, por exemplo, ó, você sabe o que podemos e não podemos fazer na sociedade, ou na escola, ou em casa, ou na casa do colega? Então, a gente vai partir de conhecimentos prévios mais simples, para depois poder chegar nos mais complexos com esse nosso aluno. A ideia, como a gente já sabe dentro da sondagem, isso não é novidade para ninguém, é partir daquilo que o aluno, o nosso aluno, já conhece. Agora, olha que interessante, ó, com relação ao conceito de democracia. Parece que é uma palavrinha complicada, e para sexto ano realmente é. Então, qual que é a minha sugestão aqui? De repente, começar com o nome do prefeito, de algum vereador. Ó, mas você sabe como é que esse político ele foi eleito? Você sabe como que é feita uma eleição? E aí sim a gente chegar definitivamente no conceito de democracia, para depois a gente poder trabalhar com a democracia lá dentro do mundo grego, que aí já tem um nível de complexidade um pouquinho maior. Dentro da segunda pergunta, então aqui vocês vão ver que eu vou fazer um roteirinho, pessoal, em relação a toda essa situação de aprendizagem, tá? Então, ó, temos uma entrevista, e aí é proposto para que esse aluno faça essa entrevista e depois ela tem um desdobramento. Qual que é a minha sugestão aqui, ó? Nessa atividade, você também pode adaptar alguns termos presentes nas perguntas, da mesma maneira que foi feito na sondagem. Então, aqui é importante, ó, caso haja um professor auxiliar ou o próprio responsável desse aluno, é importante a gente também passar essa atividade para ele, ó, deixá-los a par do que foi proposto, porque é uma pesquisa que normalmente ele vai desencadear ou dentro da sala de recurso ou como uma atividade de tarefa em casa. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Se nós virmos que ele tem muita dificuldade com algumas dessas perguntas, vamos montar um roteirinho prévio adaptado para ele. Pode ser que seja viável para esse aluno, tá? Lembrando que também nós estamos no sistema remoto, então, de repente, um roteirinho de perguntas via aplicativo de mensagens, a gente pode pensar no WhatsApp, pode pensar quem está utilizando aí o Google Sala de Aula, pode ser também vinculado a ele, tá? Então, é importante a gente poder adaptar esse material para esse nosso aluno. Então, se a pergunta ficar um pouquinho mais complicada, com vocabulários aí mais pesados, vamos adaptar as perguntas, mas sempre tentando contemplar essa nossa habilidade. Como eu falei para vocês, essa atividade 1, 2, ela tem continuidade. Ó. Sala de aula, conforme a orientação do seu professor, você e seus colegas devem organizar os dados de todas as entrevistas em uma tabela e depois convertê-las em um gráfico. E depois, eles vão ter que fazer o quê? Algumas considerações e vão ter que trocar ideias, né, entre os gráficos analisados pela sala. O que eu proponho aqui, pessoal? Esse nosso aluno, ele é introvertido, ele é inibido. Então, talvez seja o momento para que dentro de sala de aula sejam utilizados os agrupamentos produtivos. A gente vai ter que produzir um gráfico, vai ter que ter a participação de todo mundo. Esse gráfico ele vai ter que ser colorido, etc, etc, etc. É uma boa atividade também para que esse nosso aluno que gosta de pintar, que gosta de recortar, tenha participação efetiva dentro dessa atividade. E para que ele consiga também discutir com os colegas o que ele também realizou de pesquisa. Ó, eu fiz essa pesquisa, entrevistei isso, ó, meu pai, minha mãe, etc, 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 e eu tenho isso aqui para falar. De repente, colocá-lo dentro de um grupo produtivo, de alguns colegas que ele tenha mais facilidade de contato, seja interessante. Dentro do sistema remoto também, pessoal, seria importante talvez tentar engajá-lo com alguns grupinhos de alguns colegas. Então, vamos pensar que dentro de alguns aplicativos de mensagem, eles possam estar trocando algum tipo de figurinha, algum tipo de informação, tá bom?
Já na atividade 2.1, nós novamente vamos ter aqui ó, um texto, dessa vez um pouquinho maior, que vai falar sobre Grécia, e depois vai falar sobre a Roma monárquica, e depois todas as fases de Roma, né? A fase republicana, e dando continuidade lá na frente na questão do Império. Aqui, lembrando que ele não tem muita facilidade para absorver informações extensas, complexas, eu coloquei a sugestão de 3 vídeos, tá? Esses vídeos aqui, em algumas situações, eles já são propostos, até se eu não estou enganado, na plataforma Currículo Mais, mas no YouTube são bem interessantes, são bem legais, eles têm de praticamente todas as civilizações do mundo antigo e também da Idade Média. Então, vocês podem procurar lá por grandes civilizações, aí tem lá Grécia Antiga, parte 1, e ela vai tratar do conceito de democracia a partir do minuto 7.9, e a Grécia Antiga, parte 2, que vai servir de base para a situação de aprendizagem 2, tá? Então, temos 2 vídeos aqui sobre Grécia, e nós vamos ter um completo, também desse mesmo canal, Grandes Civilizações, sobre o Império Romano. Então, assim, percebe-se, pessoal, que nesse momento, quando a gente vai compartilhar um vídeo, a gente vai adaptar de uma determinada atividade, nem tudo a gente precisa adaptar. Muitas vezes, uma coisa, uma situaçãozinha que já passaria para a sala toda, vai acabar contemplando esse meu aluno dentro dessa possível adaptação curricular. Por que eu falo possível? Porque nem todo material precisa ser adaptado. É um mito, muitas vezes, a gente achar que todo material tem que ser adaptado, etc, etc, etc. Depende do aluno, depende da situação. Tá? Então, para esse nosso aluno aqui, o que nós vamos adaptar? Nós vamos fazer a leitura do texto, vamos discuti-lo de forma bem esmiuçada, parte por parte, mas em contrapartida, vai vir também esse vídeo para estar ajudando. Por quê? Vamos pensar que a história é uma disciplina conceitual, que para o nosso aluno, muitas vezes, ele acha que é chata e tudo mais. Então, para que a gente torne ela um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais divertida, principalmente para sexto ano, um vídeo, uma animação, ela se torna bem bacana nesse momento, tá? Então, fica aqui a minha sugestão nessa atividade. Na continuidade, nós vamos ter esse roteirinho de perguntas aqui também, tanto quanto foi feito na sondagem. E aqui, novamente, eu proponho para que vocês pensem no quê? Na possibilidade de termos perguntas curtas, diretas e com pouca complexidade. Então, vamos pensar aqui, ó. Quem eram os cidadãos na antiguidade em Atenas e Roma? Então, a pergunta A. Quem eram os cidadãos em Atenas? E depois uma segunda pergunta. Quem eram os cidadãos em Roma? É curta e direta, tá? Então, de repente, para a gente facilitar o nível de compreensão desse nosso aluno do qual nós estamos fazendo a atividade adaptativa, seria interessante a gente usar esse mesmo roteirinho aqui, perguntas curtas, diretas, com pouca complexidade, tá? E, de fato, é a mesma pergunta, a gente só alterou aqui. Já na atividade 3, pessoal, aí a gente vai ter uma complicação um pouquinho maior, tá? Aqui nós vamos ter já um texto histórico, claro, né, bem mais complexo, né, ele vai ser dividido aqui em capítulos, etc., vai falar sobre a questão do Estado e do cidadão, dentro da teoria dos governos de Aristóteles. O que a gente tem aqui? Ó? Nessa atividade 3, a gente vai ter muito termo complexo. O que eu sugiro? Que você releia com a classe e substitua esses termos tentando esclarecer com os alunos. De repente, fazer uma atividade com um dicionário. Ah, Tiago, mas nós estamos no meio remoto. Se você estiver dando aula de forma síncrona, seria interessante que você possa buscar os dicionários online. É uma atividade bem interessante. Ó, abre uma outra aba ali no navegador, já procura determinada palavrinha e, naturalmente, você já consegue ter a participação de toda a sala. Tá? Dentro desse nosso aluno que vai participar com uma atividade adaptada, é importante também a gente adaptar essas duas questões, substituir os termos de compreensão difícil e, se possível, a gente tentar organizá-lo junto com os chamados agrupamentos produtivos, a colegas aí que eles já têm uma familiaridade maior. Se houver a possibilidade de trabalhar com professor auxiliar, também. Pode ser que, de repente, o texto você consiga também adaptá-lo em pequenos parágrafos, em pequenas frases. Ó, no capítulo 1, fala sobre isso. No capítulo 2, fala sobre isso. De repente, fazer essa atividade de forma conjunta com a sala pode estar ajudando a sala e, de certa forma, também vai entrar com uma atividade adaptada para esse nosso aluno que tem uma dificuldade. Tá? Pessoal, e aí nós vamos para a atividade 4.1.
tá? Essa atividade 4.1 aqui, nós vamos ter a produção de uma charge. Opa, que legal, esse nosso aluno, ele gosta de desenhar, ele gosta de recorte. Então, para ele vai ser muito interessante a produção disso daqui, tá? Então, o que é interessante a gente lembrar? Que ele tem que estar atento ao tema proposto pela charge. Em nenhum momento ele fala que ele tem dificuldade de acatar alguma ordem, alguma atividade, etc, etc. Então, isso aqui, claramente, ele vai conseguir realizar. A gente só precisa destacar o que é uma charge para esse nosso aluno. Oh, ela tem um fundo satírico, ela tem um desencadeamento diferente das histórias em quadrinhos. Então, é importante a gente explicar, dar exemplos de charge para que esse nosso aluno consiga produzir. Essa daqui é uma atividade que, claramente, eu não vejo possibilidade de a gente adaptar mais ainda. Eu penso que é só a gente explicar para a sala toda o que é uma charge e fazer com que eles se atentem ao tema proposto. Tá? Então, é uma atividade que não necessitaria claramente de uma adaptação. Pergunta, ou melhor, atividade 5. Aqui nós já vamos para a ideia de império. Tá? Então, temos aqui um pequeno trecho também. Vamos retomar novamente o que a gente já tinha comentado lá nas atividades anteriores, talvez uma redução, substituição aí de conceitos mais complexos, para facilitar, até mesmo tanto para a sala como para esse nosso aluno. Lembrando que é uma atividade que vem acompanhada de uma pesquisa. Então, olha que interessante, pessoal, existem propostas de vídeos a serem utilizadas como base, isso já está no caderno do aluno. E a gente tem que retomar que o aluno também já viu vídeos sobre as grandes civilizações, sobre o Império Romano. Então, ele pode escolher um dos impérios que são propostos nos vídeos da atividade 5.1, e ele pode contar ou escrever uma pequena frase, um pequeno parágrafo sobre aquilo que ele achou interessante dentro disso. É uma atividade que ela vai necessitar de poucas adaptações, tá? E claramente a gente consegue também contemplar a sala toda nesse momento. A gente não vai ter um grande trabalho para fazer para a sala toda. Já na atividade 5.2, temos um outro texto e um pequeno roteiro de questões. Aqui o que eu acho interessante, ó, nós podemos adaptar essa atividade produzindo aquela atividadezinha de ligar os pontos, onde a gente dá o conceito e, naturalmente, no caso, o exemplo, não, perdão, a definição daquele conceito, me perdoe. Ou mesmo um caça-palavras, algo que não é tão complicado de se fazer, que também vai ser muito legal para toda a sala, lembrando que a gente está falando de um 6º ano aqui, tá? Então eles ainda estão nessa fase aí da transição da fase infantil, né, para a pré-adolescência, então a gente ainda tem essa mescla dentro da sala, é bem bacana de trabalhar. Então, a atividade de ligar os pontos, um caça-palavras, lembrando que o que eu estou falando aqui é só um exemplo. Ah, Thiago, eu acho bacana fazer de repente isso daqui. Gente, fiquem à vontade. De repente, quando a gente pensa em adaptação curricular, a gente está achando que nós só vamos satisfazer esse nosso aluno que é portador de uma necessidade especial. Mas não. A gente vai estar contemplando a sala como um todo. De repente, o que eu fizer para esse aluno, eu posso estar utilizando com o resto da sala. De repente, a mesma dificuldade que esse aluno tem, pode ser que um aluno que não tenha uma necessidade especial também tenha aquela dificuldade e, de repente, sane essa dificuldade com essa atividade que eu preparei. Já na atividade 6.1, essa daqui é uma atividade também muito bacana, ela tem um raciocínio lógico muito legal, eu já joguei, confesso que é bem interessante. Então, através do QR Code aqui, dá para a gente ver como que funciona o Ludus Latrunculorum, e tem um outro aqui, o Ludus Duodecim Scriptorum, tá? O jogo das 12 marcas. É o Ludo, da forma como a gente conhece, só que é um pouquinho diferente, tá? Então, para quem já está acostumado com aqueles joguinhos de tabuleiro, né, que você vai jogando dadinho e vai passando a peça, você pode tirar a peça do adversário até você tirar todas as suas peças do jogo, tudo bem? Nesse caso aqui, é importante a gente colocar o seguinte, a situação de aprendizagem propõe que nós colocássemos o quê? Algumas perguntas em meio ao jogo com algumas regras, e isso é claro que cada professor pode adaptar à sua maneira, tá? É uma oportunidade da gente fazer com que esse nosso aluno interaja com a sala, ou que a sala interaja entre si, tá? A gente percebe que muitas salas têm aqueles grupinhos, o grupinho da frente, o da janela, o do fundo, então é uma oportunidade para a gente fazer todo mundo interagir. De repente a gente pode produzir até um campeonato virtual sobre isso. E se eu não estou enganado, nós temos até possibilidades de ludo, aí eu falo do tradicional, tá? De forma virtual. E aí nós evoluímos a ideia de um jogo que existia naquele período, olha quanta história que tem aí, tá? E a gente está utilizando em sala de aula. Então, eu confesso que eu já vi o ludo tradicional de forma virtual, mas eu nunca vi esse ludo, né,
do Império Romano, referente ao Império Romano, no formato virtual. Mas existem vários vídeos no YouTube que explicam como realizar essa atividade. Ela não tem nada de difícil, até mesmo para produzir o tabuleiro, é de forma bem fácil, esse nosso aluno também pode estar contribuindo aí na construção dele. E na atividade 7, galera, só para terminar, nós vamos ter que sintetizar tudo isso no formato de um diagrama, tá? Tá, Thiago, é difícil esse nosso aluno fazer isso? Bem, pode ser um pouquinho, mas olha que interessante. Se eu não tentar, como é que eu vou saber? O que eu proponho para vocês, pessoal? Exemplificar o modelo na lousa, fazer um, tá? Então, vamos pensar que a gente vai falar da situação de aprendizagem anterior. Vamos fazer um diagrama da situação anterior, para eles verem como é, para depois eles terem um modelinho, tá? O que a gente pode pedir, não só para esse nosso aluno, mas para todos, para que eles revejam no caderno as anotações, os assuntos que foram estudados, né? Poder agrupá-los dentro aí, novamente, dos agrupamentos produtivos. E o professor regente pode ajudá-lo na composição desse diagrama com imagens, com figuras, com desenhos, tá? E isso tudo vai estar contribuindo não só para ele, mas para a sala como um todo. Percebam que essa é uma atividade que está adaptada, que tanto pode ser para o aluno que é portador de necessidade especial, que é esse modelinho aí do anexo 1, esse exemplo do anexo 1, que eu disponibilizei para vocês, como para a sala como um todo. Tá? Então, percebam que muitas vezes eu vejo o pessoal, eu quero um modelo de adaptação curricular e tal, tal, tal. Gente, adaptação curricular, ela não tem um modelo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é para esse aluno que eu produzi. Pode ser que, de repente, para esse aluno, essa atividade vai dar certo, mas pode ser para outro aluno que tem uma outra situação, não dê. Então, é por isso que eu falo que é importante o professor conhecer o aluno, conhecer, de repente, se tem um professor auxiliar, trocar figurinha com ele, trocar figurinha com os outros professores no momento de ATPC, ou do ATPCG, do ATPCA, trocar uma figurinha com os pais, com o máximo de informações que vocês tiverem a respeito desse aluno, vai ajudar na composição da adaptação curricular, tá? Isso não é nenhum segredo. Então, eu vejo que muita gente, mas eu não sou preparado para isso. Bom, gente, tem muitas coisas aqui que a gente pode se desdobrar, pode dar uma estudadinha, pode, e, na verdade, isso, a gente vai, percebam que nessa situação de aprendizagem, eu não tive tanta dificuldade para adaptar esse conteúdo para esse aluno. Thiago, mas você está falando do aluno que é portador de necessidade especial, é um aluno que tem uma deficiência intelectual ou mental. E o surdo, como é que funciona? O surdo é uma outra situação. Ele, de repente, tem um intérprete. E o aluno que é cego é uma outra situação. Ele também tem que ter, de repente, pode ser que tenha ou não um acompanhante, porque a linguagem que ele utiliza é o braille, tá? Mas em algumas situações, em algumas não, perdão, em todas, é importante que nós conheçamos o nosso aluno, tá? E não somente o aluno que é portador de necessidade especial, todos os alunos, tá? E por último, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós temos o anexo 3. O que seria o anexo 3? O anexo 3 é o lugar onde eu vou relatar as minhas expectativas e estratégias utilizadas com o aluno. Quando que eu vou preencher o anexo 3? Antes da aula. Ela tem que ser preenchida junto com o meu plano de aula. Thiago, mas eu não tenho costume de fazer o plano de aula. Legal, mas na hora que você estiver planejando a sua aula, já faça o anexo 3. Por quê? Porque ele vai compor os documentos que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Tá? Então, é um documento a mais, é um documento que a escola tem, um documento que esse aluno tem e que você, professor, também tem que ter. Tá? Mas eu quero uma cópia dele. É um direito seu também. Você pode ter uma cópia dentro do seu diário e você deixa lá arquivado a adaptação curricular que você realizou com o aluno X, Y ou Z. Tudo bem? Bom, pessoal, e esse foi o meu exemplo, né, de adaptação curricular dentro da disciplina de História. Eu agradeço muito a participação de vocês e qualquer dúvida nós estamos à disposição lá no Núcleo Pedagógico. Muito obrigado.